Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no YouTube, tá bom? Vou ler dois comentários aqui, que são os que mais repercutiu aqui, tá bom? Ou seja, o comentário que mais repercutiu é um comentário que a pessoa faz e outras pessoas escrevem embaixo aqui, tá bom? Temos um comentário aqui da Aldi Cordeiro, ela escreveu aqui: mensagem maravilhosa, gratidão a todos que contribuíram com o doce espírito. Eu também sou grato a todos que vieram no canal aqui e compartilharam seu testemunho. Teve o Alessandro, teve a esposa do Isaías Aval, teve também a Marli, né? Gratidão a todos vocês, Isaías também. Gratidão pelo testemunho, né? Como vocês fortaleceram o meu testemunho também por meio do testemunho de vocês. Gratidão a todos vocês. A Audi está agradecendo aqui também. Ela continua dizendo: eu também fiquei afastada e retornei. E foi literalmente uma festa na capela. Imagino no céu. Amo o Salvador Jesus Cristo por ter me resgatado através de seus servos aqui na terra, né? Então que bom, né, que você retornou, né, Aldi? Parabéns aí pelo seu retorno e parabéns a todos, né, da sua capela, da ala, que te recebeu também de braços abertos, tá bom? Gratidão. Então bastante gente comentou aqui o seu comentário. Mandar um forte abraço aqui pro Fagner Penha. Fagner Penha, ele escreveu aqui: meu amigo, abraço para você e sua família. Um forte abraço para você e sua família também, Fagner. Aqui é do Cláudio Valério, né? A mensagem do Cláudio Valério também teve algumas pessoas que repercutiu aqui respondendo a mensagem dele. Ele escreveu assim: sou um filho pródigo, estarei voltando para a igreja em breve, em nome de Jesus, né? Amém, né? Que você possa estar voltando, né? Que assim como a Audi, né, possa estar os membros aí de braços abertos para receber, principalmente o Salvador, que sempre está de braços abertos. Inclusive é um dos comentários aqui, né, da Yara Cristina Silva. Ela escreveu aqui: o Senhor vai estar de braços abertos para te receber de volta, né? Gratidão pelo seu comentário também, filha. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15 aqui. Qual que é o contexto histórico? Jesus foi convidado para comer pão na casa do fariseu. Não diz aqui qualquer fariseu, era um dos principais. Então acho que esse fariseu aqui fazia parte do sinédrio, tá bom? E quando ele chega lá, né, nesse lugar onde ele foi convidado para comer pão na casa do fariseu, as pessoas estavam ali correndo, sabe, para pegar os melhores lugares, né, perto da mesa ali, onde estava o anfitrião. E Jesus, ao observar isso, né, Jesus Cristo falou que eles não deveriam escolher os melhores lugares, porque se chegar alguém mais honrado do que eles, né, o anfitrião pode dizer: olha, senta lá atrás, porque aqui tem que sentar uma pessoa que eu convidei, né? E aí a pessoa tem que se retirar e ir lá para o fundo. Ele falou: escolha os assentos mais longe, né? Porque pode acontecer que aquele que te convidou fala: amigo, vem mais para frente, né? Aí você vai ganhar honra, né? Então Jesus Cristo falando aqui, ele estava censurando aqueles que estavam procurando os primeiros lugares de destaque. Outra coisa nessa refeição que ele foi convidado para comer pão, foi a questão aqui que ele falou para o anfitrião, né, que eles deveriam convidar pessoas que não têm como pagar, né? Ou seja, às vezes as pessoas convidam outras pessoas para almoçar, mas porque vai ser convidada também. Ele falou para convidar pessoas que não tinham como pagar, né, aquela refeição ali, ou o favor que nós fazemos à pessoa. Por quê? Porque quem vai nos recompensar é o nosso Pai Celestial, tá bom? Então eu achei interessante isso. E aí então, ao observar essas falas de Jesus Cristo, uma pessoa que estava lá, né, ele faz um comentário para Jesus Cristo aqui, quando eles estavam ali para se alimentar, né, para comer pão na casa do fariseu aqui. Está aqui no versículo 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino do Deus, né? Bom, então olha só, né? Ele falou: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado é bem abençoado. Essa pessoa está se lembrando de Ezequiel capítulo 39, na qual fala de uma ceia do Senhor. Uma grande ceia, na qual vai haver muita comida. E essa ceia, aliás, né, ela é descrita de uma maneira simbólica,
em Ezequiel 39, dizendo que é Jesus Cristo vindo, né, ganhando vitória sobre os inimigos, e aí fala que vai ser farto, né, então vai iniciar o milênio e assim por diante, então fala dessa grande ceia. E é dessa ceia aqui que ele está falando, né, a pessoa fala, bem-aventurado, né, o que estiver na grande ceia de Deus, né, então é essa ceia, e Jesus pega e começa a falar então dessa ceia, tá bom, da ceia do Senhor aqui, ele faz uma parábola. Versículo aqui 16, versículo 16 diz assim: porém, ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Bom, aqui ele começa a parábola dizendo que esse homem fez uma grande ceia, né, e convidou a muitos. Quando diz que convidou a muitos aqui, não é todos, tá bom? Essa parábola ele está falando justamente para os judeus. Então está falando da nação judia ali, tá bom? Convidou a todos para participar ali. Aliás, Jesus Cristo nasceu entre os judeus, né? Desde o começo lá o Senhor escolheu um povo, né? Os israelitas, né? Para receberem o evangelho e assim por diante. Então ele está falando desses muitos foram convidados aqui, tá bom? Aqui a gente tem que começar a pensar a respeito da época que foi feito o convite, né? Nós não podemos pensar na época de hoje, né? Ah, eu fui convidado lá para almoçar na casa de fulano, mas eu tenho alguma coisa para fazer e não dá para ir. Porque na cultura da época, o chamar para se alimentar junto, para uma grande ceia, como está sendo o caso aqui, é um sinal de grande respeito, é um sinal de que a pessoa gosta muito de você. É uma ofensa muito grande você recusar o convite, tá bom? Então o convite ele era feito de duas maneiras, né? Ou seja, em duas etapas. Primeiro, a pessoa era notificada para o convite, né? Olha, vai ter uma ceia, né? Uma grande ceia tal dia e você está convidado, né? E nesse convite a pessoa deveria dizer se ela ia ir ou não na ceia, tá bom? E aí quantas pessoas também da família iria, né? Isso era muito importante porque aquele que estava dando a ceia, ele tinha que preparar, né? Organizar para ter toda a refeição para todos que viriam vir. Então, não poderia haver desperdício de comida e nem poderia sobrar comida também, tá bom? Porque sobrar seria um desperdício, que não tem geladeira, tudo, então tinha que fazer uma conta certa. Mas também tem a vergonha de não deixar faltar, então tinha que ser contado, né? Então o primeiro convite aqui que ele está falando que convidou as muitos, os servos iam na casa da pessoa e notificava ela da ceia. E aí elas respondiam se ia poder ir ou não nessa ceia e quantas pessoas iam levar. Isso era muito importante porque para não sobrar comida e também não faltar, tá bom? A pessoa que desperdiçava a comida não era tido com bons olhos, né? Era uma pessoa desperdiçadora e as outras pessoas não iriam querer fazer negócios com essa pessoa. Então tem todo esse conceito aqui, tá bom? Então era contado, por exemplo, uma galinha era para 4 pessoas, né? 4 a 6 pessoas, eu não lembro, mas tinha que ser contado a quantas pessoas iam vir para fazer a quantidade certa. Então vamos supor aqui que eles convidaram, né, 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 80 falaram, não, nós vamos. Essas 80, elas estão compromissadas a ir nessa ceia, porque elas deram o seu nome e marcaram como presentes que estariam lá para se alimentar também, né, nessa grande ceia. Então ele começa essa parábola com isso, né, dizendo sobre essa grande ceia aqui, esse primeiro convite aqui que convidou a muitos. O versículo 17 diz, e na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado, né? Ou seja, a ceia estava pronta e agora era o segundo convite. O segundo convite acontecia no dia. A pessoa ia lá e falava, olha, hoje é a grande ceia, né? Então já era, aquelas pessoas a quem o servo foi, já eram as pessoas que tinham se comprometido a estar nessa ceia, tá bom? Então elas já tinham um compromisso ali, tá bom? Só que o que acontece aqui nessa ceia, né? O Senhor está falando, representando que é uma grande ceia que Ele está dando, convidando a muitos, mas aqueles convidados que Ele convidou, eles vão recusar-se a ir, né? Depois de terem concordado em ir, agora eles vão dar desculpas para não ir, tá bom? A gente tem que entender essa parte aqui, ó. Versículo 18.
E todos, unânimes, começaram a excusar-se, né? Ou seja, a dar desculpa, a arrumar pretextos, né? Para não ir, né? Realmente pretexto mesmo, né? Quando a gente quer, a gente faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? É assim que se diz, né? Então, todos unânimes começaram a excusar-se, dizendo: primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Repare, né, que aqui as desculpas que vão dar aqui para não estar nessa ceia são todas desculpas esfarrapadas, né? Desculpas que não são válidas. Elas não querem estar lá na ceia. Elas se comprometeram aí, né? Mas não vem. Aqui essa ceia também ela é representada, né, pela a segunda vinda do Senhor. Todos nós estamos convidados a nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Mas essa preparação requer um esforço. A gente tem que realmente desejar estar nessa ceia aqui, tá bom? Vou explicar. Por exemplo, a pessoa se comprometeu. Qual que é o comprometimento a esperar, né? O comprometimento é fazer convênios com o Senhor, né? Mas na hora de cumprir esses convênios, a pessoa começa então a dar-se por excusado, né? Arrumar desculpas ou pretexto para não cumprir aquilo que ela tinha feito o convênio, tá bom? Então o primeiro aqui fala assim, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Veja como a desculpa é esfarrapada. Se a pessoa comprou um campo, um terreno, né? Como que ela precisa ir ver? Primeiro você vê o terreno, depois você compra. Você não vai comprar um terreno no escuro, né? Sem visitar antes aquele local ou coisa assim. Então é uma desculpa muito esfarrapada aqui que é dada já para mostrar que a pessoa não quer ir, tá bom? Então esse foi o versículo 18 aqui, tá bom? Que ele pede, peço desculpas, né? Não vou poder ir. São desculpas esfarrapadas, pretextos e assim por diante. Uma coisa eu sei, né? O Senhor, ele perdoa pecadores, né? Quando eles se arrependem, né? Mas o Senhor, ele não perdoa desculpas, né? Não é desculpa, ele quer o arrependimento das pessoas, não é pretexto, né? Não é justificativas, ele quer realmente que nós nos arrependamos e cumprimos os convênios que nós fazemos com ele, né? Claro que transferimos para os nossos dias, quais são esses convênios? Guardar o dia do Senhor, né? Honrar pai e mãe e assim por diante, né? Viver a lei do dízimo e assim por diante. Nós já se comprometemos, né, a esperar a segunda vinda do Senhor, nós devemos cumprir esses convênios, tá bom? Então o primeiro já deu uma desculpa esfarrapada aqui, né? Dizendo que comprou um campo. O versículo 19 diz assim: outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me haja por escusado. Veja que é no dia da festa isso, né? Ele comprou 5 juntas de bois. Naquela época a cultura era de alimentação, era de agrícola. Então esse homem comprou 5 juntas de boi para arar a terra. Tem algum problema em pegar os bois e arar a terra? Não, mas não no dia da ceia, não no dia que ele tinha o compromisso. Tem algum problema, né? Você ir se divertir? Não, não tem, mas não no dia do Senhor, né? No dia que você tem que cumprir os seus convênios, tomar o sacramento e assim por diante, tá bom? Então, ele comprou aqui 5 juntas de bois. Aqui também tem um grande significado. Para você comprar, normalmente, né, um fazendeiro ali, uma pessoa que era da agrícola, que tinha bens, ele tinha pelo menos um boi para arar a terra, né? Aqui a gente viu que ele comprou 5 juntas de bois. Então esse homem aqui, ele era muito próspero financeiramente, tá bom? Então ele comprou 5 bois. Boi era o animal mais caro, né, que tinha, era a oferta maior ali, quando se fazia uma oferta ao Senhor, era o boi, né, era a oferta maior. Então, o que acontece? Ele demonstrando aqui que tinha 5 juntas de bois, significa que ele tinha muito dinheiro. Talvez essa pessoa aqui, ele estava tão ocupada nos seus afazeres em correr mais atrás de dinheiro, que ele recusou-se a ir nesse banquete, que ele já havia se comprometido aí. Então fica outro alerta aí para nós. Versículo 20. E outro disse, casei-me, portanto não posso ir, né? Esse aqui é uma das piores desculpas que tem. Muitas pessoas ao ler aqui vai entender, lógico, né? Família vem em primeiro lugar do que a igreja. Tudo bem, concordo,
tá bom? Mas não é isso que esse texto está dizendo aqui. Claro que a família vem em primeiro lugar, né? A gente tem até aqui, deixa eu pegar um escritor, em Deuteronômio 24, versículo 5, fala de uma lei, né? Que se o homem fosse casado com a mulher, no período de um ano ali, que é a lua de mel, né? De um ano ali, ele não poderia participar na guerra, olha o que diz lá. Então a família é importante, ó, Deuteronômio 24, 5, era protegido aqui, ele ganhava um atestado, né? Um atestado aqui de não ir para a guerra durante um ano. Diz assim, ó: quando algum homem tomar uma nova mulher, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Naquele ano inteiro ficará livre para a sua casa e alegrará a sua mulher que tomou, né? Então veja que ele ganha um atestado de um ano para não ir para a guerra. Agora, essa pessoa casou, eu casei, não vou para a igreja? Peraí, não é assim, né? Eu vou ficar um ano, né? Ou, administração, tem que fazer. Não, eu casei aqui só depois, toda a lua de mel aqui, né? Não é assim, aqui era uma lei da guerra, tá bom? Então, com certeza a família vem em primeiro lugar. Colocando numa ordem aí, seria Deus em primeiro lugar, né? Aí vem a família e depois a igreja, né? Se você consegue fazer essa separação daí. Isso até no manual fala um pouco sobre isso também, tá bom? No manual de instrução, né, da igreja explica um pouco sobre isso, tá bom? Mas aqui, né, quando ele fala aqui, casei, né, e não vou poder ir nessa ceia, né? Bom, normalmente os casamentos aqui, eles eram arranjados já com uma data fixa, né? De um ano, pelo menos, ali. Então, a pessoa sabia que ia casar. Então, não é o caso que ele estava com um casamento marcado, ia casar e não ia poder ir naquela festa. Não é esse o caso. Aliás, no grego, essa palavra aqui, quando diz aqui, ó, casei-me com uma mulher, não é bem casar como da nossa cultura. Significa que ele iria sair para namorar com uma pessoa, né? Então ele deixaria de cumprir um compromisso que ele fez para ir namorar com uma pessoa que não era a esposa dele. Seria como se estivesse traindo mesmo, tá bom? Então essa é a conotação aqui, né? Então essa é a pior desculpa que poderia ter aqui, era essa, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 21. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor, né? Que todos eles deram desculpas, né? E não poderiam comparecer à festa. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei-os aqui os pobres, aleijados, coxos e cegos, né? E disse o Senhor: feito está, e ainda achaste lugar, né? Ainda tem lugar para eles aqui, para outros. Então aqui o Senhor fala, vai lá e busca os coxos, aleijados. Aqui, quando o Senhor convidou lá no começo a muitos, é Israel, né? Era o povo ali do convênio, os judeus, né? Só que eles não receberam o convite, eles não aceitaram o convite dessa série. Aceitaram, mas depois saíram fora, não quiseram cumprir os convênios, né? E aí, então, ele manda convidar os outros. Quem é esses outros? Eram os que estavam aceitando o evangelho. Publicanos, meretrizes, todos aqueles arrependidos que estavam aceitando o evangelho. Então seria um segundo convite. Mas vai ter um terceiro convite aqui também, né? Vamos lá. Porque ele falou aqui, ó, no 22, porque ainda há lugar, né? Ele ainda tinha muito lugar ali. E, ou seja, na ceia do Senhor, o reino celestial, há muito lugar. Todos nós estamos convidados a participar dessa ceia. Olha o versículo 23. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos avalados e forçai-vos a entrada, para que a minha casa se encha, né? Então, quando ele diz sair pelos caminhos avalados, são caminhos fora da muralha, fora de Jerusalém. Esse é um convite para todos os gentios vir e participar dessa ceia, ou seja, o caminho estava aberto. Todos nós somos convidados para fazer parte da ceia do Senhor, tá bom? Então é esse o significado aqui. E aqui quando ele diz, né, forçai-vos a entrar, não significa que a gente vai forçar as pessoas a se batizar e entrar, né, para o convênio. Aqui significa que devemos convidar todas as pessoas, tá bom? Todas as pessoas devem ter essa oportunidade de receber esse convite, de participar dessa ceia, de participar do reino de Deus aqui. É esse o sentido aqui da palavra.
Tanto que após essa parábola, né, que ele fala, forçai todos a entrar, depois ele coloca as condições, né? Ele fala que aquele que não deixar que honrar o pai ou a mãe mais do que a ele não é digno dele, aquele que honra o filho, né, mais do que a ele não é digno dele, e assim por diante. Nós não podemos colocar nada na frente do Senhor. Deus, ele tem que ser nossa total prioridade, tá bom? Então, quando ele fala aqui, forçai-vos a entrar, é um convite para todas as pessoas, mas não é para a pessoa vir e continuar do jeito que está, né? Tem que haver um arrependimento, desejo de mudança que vai progredindo na pessoa ali dentro, tá bom? Vamos lá, o último versículo aqui, versículo 24, que eu vou ler. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados para a minha ceia, né, provarão da minha ceia. Ele fala que os primeiros que foram convidados não provarão da ceia, então o convite foi aberto para outros, né, para os gentios aqui. Vou finalizar a mensagem aqui dizendo que é um grande privilégio ser convidado para essa ceia, e todos nós convidando. É um trabalho também dos missionários, né? Os missionários e as sisters sempre estão convidando pessoas a participar do evangelho e são convidadas a se batizar e fazer parte, né, para essa grande ceia aqui. Então é uma das coisas aqui, né, esse privilégio. E essa parte de excusar-se, né, achar desculpa, pretexto, né, é a pessoa que fala, hoje eu não vou, né, porque tá chovendo, né, tá chovendo, hoje tá frio, eu não vou não. Isso são desculpas, né. Conforme eu falei, o Senhor, ele vai perdoar pecados que as pessoas estejam arrependidas, mas não desculpas, né. Desculpa não é arrependimento, né, é o arrumar pretexto, né? Pretextos não é com o Senhor. Ele está preocupado realmente em perdoar pessoas que estão arrependidas, tá bom? Então, que nós deixemos as desculpas de lado e realmente possamos fazer a vontade do Senhor, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.